Olá! Se você tem uma operação que exige velocidade, resistência e robustez, fica com a gente nesse vídeo porque hoje nós vamos falar sobre um equipamento revolucionário da Zebra, que é o TC8300. Um equipamento feito para produzir mais e para potencializar a produtividade da sua equipe. Você vai ter, com o TC8000, pelo menos 14% mais agilidade na sua operação. Vamos lá! Bom, o Philips vai explicar pra gente aqui como que é o equipamento, vai mostrar alguns acessórios e também vai responder algumas perguntas aqui, alguns questionamentos que talvez você tenha aí em casa. E vamos lá. Maravilha, então. Philips, primeiro, para quem é o TC8300? O TC8300, então, ele é um equipamento que foi preparado, desenvolvido para funcionar em empresas robustas, com operações robustas. Então ele foi desenhado para logísticas, varejo na área de back-office, expedição, separação e indústrias, onde a movimentação, a carga, o nível de trabalho é realmente extenso, né? Então ele proporciona agilidade, ele é um equipamento leve, que economiza, né? Minimiza a fadiga muscular, então automaticamente, ergonomicamente proporciona mais agilidade para a área operacional. Então ele foi desenvolvido e preparado para esse ambiente de empresa. Legal, legal. Com a criação da linha 8000, a Zebra ela está se afastando dos leitores tradicionais, dos coletores de dados tradicionais, porque deu para perceber que esse foi um equipamento completamente disruptivo. Ele quebrou realmente o padrão de construção dos coletores de dados. Ela está se afastando desse tipo de coletor tradicional que nós temos atualmente? Na verdade, não. O equipamento ele foi desenvolvido hoje, ele está um pouco acima, ele está uma categoria acima da linha 9000, por exemplo, que é o equipamento ali mais robusto da Zebra, mas em tese, em uso, ele pode ser utilizado para a mesma finalidade. Então, por exemplo, o TC8000 ele veio justamente para agregar esse valor de entrega, de ser um equipamento que ao mesmo tempo é robusto e leve, como eu informei. Então, ele tem uma característica de trabalho em alto volume. Então, vai depender muito da operação do cliente. Não quer dizer que o TC8000 não pode ser adaptado em qualquer operação, mas muitas vezes a operação, a característica, a cultura da empresa necessita que tenha um coletor com um teclado físico, um coletor diferente, com a ergonomia da linha 9000, e ele pode ser utilizado tranquilamente. Então a ideia da Zebra não é substituir, tanto que foi feito o coletor sucessor da linha 9000, que hoje é o 9300, e que tem Android, que atende com praticamente as mesmas especificações. Então a gente tem aí modelos para atender todas as escalas de ambientes mais diferentes possíveis, aí a gente consegue atender sem nenhum problema. Perfeito. Mas assim, a linha TC8000 ela substitui a linha 9000? Não, a ideia não é a substituição, não. Legal. Ele vem com um patamar diferente de equipamento que justamente justifica essa potência. O cara quer ter agilidade, o cara quer ter um equipamento ergonômico, um equipamento que vai levar essa sustentação para a empresa. E aí ele utiliza o TC8000. Então as linhas de scanner são diferentes, a forma de uso e captação do sinal para leitura de SKU ela é realmente mais veloz. Então esse tipo de cenário proporciona essa agilidade. Quando a empresa busca TC8000. Legal, legal. E aí quando ela busca uma categoria de repente não seria categoria, mas atributo diferente do equipamento, de repente a linha 9000 acaba proporcionando para ela um melhor uso, né? Entendi. Então depende muito de como a pessoa vai usar o equipamento. Exatamente. Legal, legal. Existe algum concorrente da Zebra que tem algum equipamento com essas especificações físicas? Newton, a Zebra, quando desenvolveu esse produto, eles testaram, homologaram e eles constataram que a ergonomia do TC8000
como ele foi desenhado, como ele foi desenvolvido. Ele tem, aqui se você olhar, a gente costuma falar que é a marreta do Thor, né? E parece um pouco, lembra, né? Então você vê que ele tem a tela que fica, ao mesmo tempo que você está utilizando, você tem aqui o gatilho, você automaticamente já está olhando para a tela, né? Não precisa ficar fazendo assim, né? Você não tem essa movimentação. Então o que acontece? A Zebra, quando projetou esse equipamento, ela já levou consigo uma informação muito importante comparada a outros dispositivos da mesma categoria, que é o quê? Um ganho de performance de 14%. Então esse equipamento leva consigo só, em operações robustas de processos repetitivos, principalmente de leitura repetitiva, esse tipo de ganho. Então é o que a Zebra leva. E consigo, por entender que o equipamento tinha esse objetivo, eles já patentearam isso. Então eles lançaram mais de 8 patentes do modelo do equipamento, da ergonomia, e 3 delas, acho que em 2015, já foi publicada nos Estados Unidos, o que dificulta outros fabricantes de desenhar um equipamento com a mesma arquitetura. Então isso é o bacana do equipamento, do TC8000. Nesse caso a gente está falando do TC8000 porque é a linha TC8000, mas hoje a gente já tem o TC8300, que é o sucessor. Esse, no caso que a gente está mostrando aqui, é o 8300, e ele leva consigo alguns atributos que já vêm melhorando o processamento, memória e inclusive a parte do sistema operacional, que tem uma atualização mais longa, né? Muito bom. Então não vamos ver equipamento semelhante tão cedo aí de outros concorrentes, né? Não, a não ser que queiram arrumar algum tipo de problema, né? Legal, legal. E como exatamente o TC8300 ou a linha 8000, ela aumenta a produtividade do operador? Eu falei um pouco da ergonomia e é justamente essa patente. O uso, se você for olhar, e para quem está assistindo, a gente vai colocar um link aqui no nosso vídeo e você pode baixar esse material para você olhar na íntegra os detalhes de tudo que foi feito pela Zebra, constatado para que o TC8000 ou o 8300 tenha a performance que eles oferecem. Então, tudo isso foi feito através de engenharia, estudos, uso, foi medido e chegou-se a essa conclusão, tá? Então, esse equipamento, por si só, com a ergonomia que eu já citei, o fato de a tela estar bem na frente e o gatilho, você não ter a necessidade de movimentar o equipamento, fazer a leitura, baixar e voltar para ver a tela. Então essa movimentação, quando a gente tem um ambiente robusto, com leituras de SKU repetitivas ao longo da jornada de trabalho, esse esforço repetitivo é recompensado com o uso do equipamento ergonômico como o TC8300. Por quê? Porque eu estou lendo e estou sempre olhando para a tela. Pode parecer uma coisa besta, né? Mas assim, se a gente fala de uma jornada, de repente, de 8 horas, por exemplo, de trabalho de um operador, enquanto ele está ali trabalhando, alguns segundos se ganha com essa movimentação. Então você, além de evitar um desgaste muscular, uma fadiga que pode causar um LER, né? Para quem não conhece, a lesão causada por exercícios repetitivos, isso acontece muito ainda nas empresas. Esse equipamento é leve e ainda consegue te levar a uma produtividade maior, porque eu consigo utilizar ele de maneira mais eficiente. Então, eu consigo ler mais, eu consigo ter um desgaste menor ao longo das minhas atividades. Então, os 14% está relacionado justamente a esse ponto. Sem contar que a leitura desse equipamento é algo excepcional. Então, por exemplo, ó, a leitura é muito rápida. E ao tempo todo a tela está aqui. Eu não tenho essa movimentação, tá vendo? É muito rápido. E vai longe também. E vai bem longe. Esse aqui, por exemplo, é um equipamento de médio alcance, a leitura dele. Então, ele proporciona, e a gente já falou isso em vários vídeos, não quer dizer que o equipamento de longa distância vai ler qualquer tipo de código a 20 metros de distância. Precisa ter uma relação entre o tamanho de código, o material da placa, se é refletivo, se não é, a iluminação.
O equipamento proporciona uma leitura de até 20 metros. Esse aqui é de médio alcance. Dentro do datasheet, recomenda-se uma leitura que pode chegar em até 5 metros, por exemplo, 6 metros. Isso, obviamente, sempre vai depender do seu ambiente, obviamente, do tamanho do seu código. E o legal desse equipamento, não sei se você conseguiu perceber, é que eu fiz a leitura tanto de forma mais próxima quanto mais longa e ele teve a mesma performance de leitura. Sim. Então, para você que tem um ambiente híbrido, você consegue, por exemplo, comprar um coletor para ler a 20 metros de distância e utilizar esse mesmo equipamento para ler de perto com a mesma eficiência. Muito bom. Então, essa tecnologia da Zebra para essa finalidade foi bem legal. Eu, particularmente, já testei vários leitores. Eu nunca vi algo semelhante a esse aí. Nunca vi. Ele é bem parrudo mesmo. Muito bom, muito bom. Ele também lê mais de um código ao mesmo tempo? Esse equipamento? Faz sim. Então, tem um aplicativo que ele está dentro do pacote que a gente chama, que é um pacote disponibilizado pela Zebra. Chama Mobility DNA. Legal. E dentro desse pacote a gente tem um aplicativo. Esse aplicativo ele dá a possibilidade de você fazer leitura simultânea. Então, por exemplo, uma operação que tenha ali uma sequência de códigos a ser lido, você já tem aonde cada parte do campo deve ser direcionada à leitura, você consegue personalizar isso. E aí quando você faz a leitura da caixa, você posiciona a leitura dele. Você pode pegar aí que eu vou te mostrar. Então, por exemplo, ó, ele tem a amplitude toda ali da caixa, tá vendo? Vou ficar um pouco fora. Ó, ele tá pegando uma parte maior. Então, quando você direciona ele no meio, no centro, aqui ele vai fazer a leitura. Mas quando ele tá bem no centro dos códigos, ele acaba captando todo o ângulo de leitura com todos os códigos. Então, automaticamente, ele faz essa imagem e imputa todos os códigos na sequência dentro da sua plataforma. Isso facilita e muito a leitura e a operação, né? Demais. Tá? Então é uma tecnologia da Zebra. Antigamente chamava assim um scan, depois acho que eles mudaram, tiraram e agora entrou novamente. E se eu não me engano, eles adaptaram o nome bem para o português mesmo, que é a leitura de vários códigos, alguma coisa assim. Legal. Não me recordo, mas tem esse aplicativo. É a leitura simultânea, né? Leitura simultânea. Isso aí. Outra coisa que é legal, que eu vou aproveitar aqui para poder falar que a gente já está com o equipamento, é essa parte da ergonomia dele. Se você reparar, ele tem uma cavidade aqui, ó, tá vendo? Ó? Sim. Isso é bacana porque, embora a tela seja uma tela de Gorilla Glass V3, por exemplo, que ela é bastante resistente, não é uma tela igual de um celular. Sim. Então ele tem queda, por exemplo, de 2 metros e 2,4 metros, que é bastante coisa. Uhum. E quando ele cai, não necessariamente a tela bate no chão, porque essa cavidade impede que isso aconteça. Então muitas vezes ele bate o quê? As laterais, né? Sim. Então acontece muitas vezes de ele cair e nem chegar a tela realmente bater no chão. Tem algum desnível, alguma ponta ali que acaba proporcionando isso, né? Foi bom você ter falado isso, que eu já tinha visto isso, mas não tinha associado que essa seria a finalidade. Sim, ele tem essas pequenas cavidades que fazem justamente isso. Foi preparado para isso. E aí você pode ainda compensar. A gente tem aqui, por exemplo, uma película de proteção, tá vendo? Essa película pode ser colocada aqui e você ajuda ainda a prevenir. Dá mais, né? A gente consegue vender isso juntamente com o equipamento. Perfeito. E outro ponto que também proporciona, já que a gente está falando de ergonomia, seria essa parte do uso dele mesmo. Porque o fato de ele ficar na sua mão nessa posição, ele ajuda com que você também previna o equipamento. Porque, por exemplo, eu estou com ele na mão, ou eu posso usar um couro também. Mas com ele na mão, fazendo a leitura, se eu bater em algum lugar, dificilmente eu vou bater com a tela, porque é difícil, tá vendo? Sim. Então você acaba batendo aqui, você bate do outro lado, mas você muitas vezes protege a parte principal do equipamento. Então essa ergonomia também proporciona essa parte de segurança com relação à prevenção de quebra do equipamento. Excelente. Isso também foi uma coisa bacana que o equipamento da Zebra trouxe aí para os clientes que fazem uso. Legal. E tem versão desse equipamento com Windows?
Não, o Windows, desde do TC8000 do lançamento, já tinha aquela previsão de o Windows sair fora do mercado, que a Microsoft descontinuou qualquer tipo de suporte e lançamento para dispositivo móvel. Então a característica da Zebra hoje é realmente levar equipamentos que tenham um sistema operacional com continuidade, porque nós preservamos o investimento do cliente. Então não vai vir nenhum equipamento moderno TC8000 com sistema Windows, não tem. Legal. Esse equipamento, o TC8300, ele tem a opção de leitura de longo alcance? Tem sim. Até a gente deu o exemplo anteriormente. Essa versão, por exemplo, é uma versão de médio alcance. Na nomenclatura de uso, quando você pega ali o part number, ele está como MR. Né? Então a gente tem a versão Standard, STD, normalmente vem no part number, na descrição conjunta ali do equipamento, que faz leitura na recomendação de datasheet em média de 40 centímetros. É óbvio que eu vou reforçar isso todas as vezes que eu falar de leitura. Essa distância ela é sempre proporcional ao seu código, tamanho, a placa, tá? Então, falando em datasheet, sempre vem com essas distâncias. 40 centímetros para o standard, para o médio alcance chega até 5, 6, 7 metros em algumas vezes. E a gente tem a versão do Exchange Range, que pode chegar ali até 20 metros de distância. O legal é que para esse equipamento você trabalha com qualquer uma das estruturas, muitas vezes com o mesmo desempenho de leitura, tá? Então ele lê curto e longo alcance com a mesma agilidade. Então quem tem um ambiente híbrido compensa muito já comprar ele a longa distância, mesmo que faça as duas operações. Legal. E essa é uma característica que não é para todo equipamento, né? Tem equipamento que de longo alcance que ele não lê muito bem em curto alcance. Não, é isso, exatamente. Tem essa característica, né? Né? Principalmente os anteriores. Se você pegar a linha do 9000 mesmo, que tem Windows, até de outros fabricantes, você percebe que você até consegue fazer a leitura, mas muitas vezes você tem que ficar meio que distanciando, né? Legal. Então, para um ambiente de produtividade, onde você faz as leituras de forma recorrente, é um atraso na entrega, né? Então legal. Você acaba tendo que se encaixar ali. Isso realmente não acontece nesse dispositivo. Excelente. Existe alguma versão do TC8000 que evita condensação para trabalhar em frigorífico e em ambiente em câmara fria? Tem essa opção? Tem sim. Tem essa versão para fazer o trabalho em câmara, tá? Ele tem uma certa limitação, não me recordo exatamente quanto agora, mas o datasheet dele, o que fala em si dos part numbers, ele ali direciona uma média de menos 20. Eu acho que para menos 30, que aí seria uma condensação ali maior, um ambiente realmente mais robusto direcionado a isso, talvez tenha que migrar para um equipamento, um modelo diferente, um XT15, de repente a própria linha 9000, né, 9300, que tem ali a sua condensação, mas ele pode sim ser utilizado em ambientes de baixa temperatura. Legal. E o legal, que eu vou até aproveitar para poder falar sobre isso, é que esse equipamento também tem a tela híbrida. Tá. Então o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente tem uma canetinha, tá vendo? Não é o ideal, tá? A tela desse modelo de equipamento é capacitiva, é a mesma tela que você tem, por exemplo, o mesmo uso das telas de celular. Você mexe com os dedos. Então é muito mais rápido, muito mais ágil você usar nesse formato. Mas a gente tem algumas operações que talvez necessitem. De repente, a condensação tem duas situações. Eu posso ter o uso da canetinha para alguma finalidade, ou eu posso ter que usar uma luva. Então, nas duas ou nas três situações, com dedo, caneta ou luva, a gente consegue adaptar a tela e você consegue fazer o uso. Tá? A canetinha ela é de plástico, ela tem a ponta de plástico também, né? Normalmente nos ambientes anteriores, nos modelos anteriores de equipamento, na própria linha 9000, 3000 que usava Windows, as telas sempre foram projetadas para uso resistivo, né? Então você tem que fazer uma pressão sobre a tela para que ele entenda onde você está tocando. Nesse modelo de tela, como é híbrido, aí tem uma tecnologia por trás que faz essa adaptação para que você consiga usar dessas três maneiras. Então,
você acaba não perdendo aí a agilidade, mesmo tendo operações híbridas também nesse mesmo formato. Excelente, excelente. Existe, para o TC8000 também, tem alguma versão que evita problemas de incêndio? Por exemplo, em ambientes inflamáveis, alguns equipamentos não podem ser usados porque eles podem causar explosões. Existe alguma versão nesse sentido para a linha 8000? Não existe, Nilton, e essa é uma excelente pergunta, porque sabe-se que alguns ambientes precisam ter cautela, precisa de um equipamento que realmente atenda o negócio dele, mas que evite, como você mesmo citou, explosão. Então, a linha TC8000 ela não foi projetada e não é preparada para o uso em ambientes que podem causar esse tipo de explosão. Mas existem outros equipamentos, até da linha da Zebra também, que hoje é comercializada pela Bartec, onde eles fazem toda a vedação e aí você consegue ter a preparação do seu equipamento para trabalhar em níveis diferentes. Então tem nível 1, nível 2, nível 3, e aí esse revestimento, esse modelo de equipamento você pode colocar dentro da sua operação para que não cause nenhum tipo de problema, né? E essa pergunta é muito importante, porque às vezes pode ser que a própria empresa não saiba, né? Ou de repente alguém que foi contratar e não se atentou aí. E a revenda também pode ser que não se atente a esse ponto, né? E acaba comercializando porque de fato é uma operação logística, tudo bem, mas logística de quê? O que vocês fazem? Então é bastante importante essa troca de informação, porque nesse caso, além de acaba prejudicando a operação, você acaba colocando vidas em risco, né? Sim, perfeito. Eu sei que tem várias opções, várias versões do TC8300. Como identificar qual o melhor modelo com as melhores características para a minha operação, para a operação que eu tenho hoje? Legal, excelente pergunta também. A gente tem variações do mesmo modelo. Se você, por exemplo, acessar os datasheets ou pesquisar a fundo, você começa a ver que a gente tem, cada equipamento desse tem um part number, é uma numeração. Esse part number ele especifica os atributos do equipamento. Então eu tenho o TC8000 com part number 1, TC8300 com part number 2, TC8300 com part number 3, e os atributos do equipamento mudam. O que entra? A gente tem alguns que tem câmera, a gente tem alguns que tem sensor para poder fazer a parte de leitura automática, né? Onde a gente pode utilizar alguns acessórios. Vou até mostrar aqui. A gente tem um part number que tem a resistência à condensação. A gente tem um part number com leitura de curto alcance, longo alcance. Então você vai tendo uma série de situações ali aonde você tem variações, muitas vezes do preço também, né, de acordo com aquilo que você precisa, e não necessariamente você precisa comprar o melhor sempre. Muitas vezes para a sua operação basta um nível intermediário ou a parte inicial, que para esse modelo de equipamento já vai com bastante coisa. E aí nesse cenário você consegue atribuir de uma maneira mais eficiente. Quem faz isso normalmente é a revenda. Legal. Então, por exemplo, a revenda estuda o ambiente do cliente, faz uma investigação prévia, entende o que o cliente ele quer levar para a operação, qual que é o objetivo dele, o que ele realmente precisa, quais são as dores da operação, e aí com base nisso a gente vende o equipamento correto juntamente com uma integração de solução. Essa integração de solução muitas vezes visa resolver o problema, as dores da operação, para que ele tenha felicidade no uso do equipamento e consiga realmente concluir os seus objetivos. Aqui, por exemplo, a gente tem, quando eu falei para você do acelerômetro, a gente tem esse modelo de equipamento, esse modelo de acessório, que ele normalmente é colocado naquelas paleteiras, sabe? Sim. Então, naqueles ambientes onde você, por exemplo, faz separação e você precisa ter a mão livre, você pode fixar aí, por exemplo. Você fixa ele na parte ali igual um carrinho, a paleteira é igual um carrinho de supermercado, mais ou menos, né? Então você fixa ela e aí ele fica preso ali, entendeu? E aí você coloca o coletor aqui, encaixa ele
E vai passando a leia do outro lado. E aí ele vai passando ali. E aí a parte que eu mencionei, onde tem essa tecnologia de fazer leitura automática, é que toda vez que você aproxima alguma coisa aqui na frente do equipamento, ele automaticamente liga o laser para não ter a necessidade de você ter que tocar no equipamento. Então, novamente, a gente tem um equipamento que pode funcionar na sua operação de maneira híbrida. Eu quero usar, por exemplo, um coletor vestível, porque é moderno e eu preciso ter as mãos livres. Então, muitas empresas procuram a gente para comprar uma solução vestível, porque acredita que o vestível é a opção, é a modernidade, é o que vai, de fato, levar um ganho maior de desempenho para a operação. E nem sempre é a melhor solução. Obviamente, tem as suas características e, de fato, tem sido bastante aceito nesse tipo de negócio. Mas aqui, por exemplo, eu consigo ainda assim ter uma operação híbrida, porque eu posso ter ali a necessidade de uso do equipamento, por exemplo, onde eu faço a leitura utilizando o equipamento nas mãos, né? E tenho a necessidade, por exemplo, de uma separação, onde eu realmente posiciono ele ali na minha paleteira e vou só com a caixa, bipando, olhando na telinha e faço a separação tranquilamente. Então, o melhor equipamento, ele sempre vai ser escolhido conjuntamente entre o integrador, a revenda e o cliente. A função da revenda do integrador é mostrar a melhor solução frente aos problemas que foram apresentados e o cliente decidir pela melhor opção custo versus o benefício que ela vai proporcionar. Perfeito, excelente, excelente. Tá vendo, dá para ver que ele é um equipamento touch, completamente touch. Como que funciona a parte do teclado dele? O teclado, ele é um teclado virtual, né? E como que funciona? Eu posso mudar ele? Legal, excelente pergunta também. Esse equipamento, ele não tem nenhum tipo de adaptação, não existe nenhum outro modelo, até pela ergonomia dele, de adaptar um teclado físico, tá? Então, realmente, ele é sempre virtual. Só que nessas versões já proporcionadas pelo próprio Android, e muito inteligente, por sinal, você tem N formas de customizar o seu teclado dentro do próprio equipamento virtual. Então, por exemplo, a Zebra, ela dispõe de uma ferramenta em que você pode customizar o seu teclado frente à forma em que o seu WMS, o seu sistema se comporta. Então, por exemplo, a cada tela eu consigo determinar quais são os modelos e o tipo de teclado que ele deve aparecer. Então, eu fui para uma tela onde eu só preciso ter números. Não tem necessidade de abrir letra. Legal, legal. Então, você consegue proporcionar isso nesse modelo de equipamento, e isso também leva à produtividade, porque exige menos que o operador pense, porque ele realmente coloca exatamente o que ele precisa utilizar. Então, eu considero um diferencial. Tem muita empresa que pensa que essa mudança de teclado físico para virtual é um problema, até porque isso já foi enraizado dentro da cultura da área operacional. Então, quando às vezes você tenta colocar um equipamento que eles olham e veem que é full touch, eles pensam em perda de produtividade, mas é uma questão de adaptação, e normalmente ela ocorre de forma muito rápida quando a gente tem a oportunidade de demonstrar como é que funciona na prática. Então, é isso, é virtual e, por sinal, customizável e adaptável ao ambiente, bem tranquilamente. Legal. Inclusive, o pessoal já está acostumado a usar o celular, né? Então, o toque ali é mais fácil. Inclusive, essa mudança que você falou, dependendo do campo, se vai letra, se vai número, se vai símbolo, eu acredito que ela, inclusive, reduz os erros, né? Porque se o cara tem menos possibilidade, só as teclas que ele realmente pode usar naquele campo, ele vai errar menos e, por consequência, vai produzir mais. Exatamente. Né? E tem um outro ponto que o pessoal cita também bastante, que é a questão de ele consumir parte da tela. Isso, de fato, acontece, mas muitas vezes não é um problema para a operação e para o uso, porque nem sempre você precisa ter a tela totalmente ali aberta.
Um bom exemplo é o seu celular mesmo. Você já alguma vez ficou bravo porque consome parte, por exemplo, do teclado para você conversar no WhatsApp? Então, assim, é uma questão realmente de costume. Então, isso acaba sendo um mito, na verdade, tá? E é um problema que muitas empresas às vezes relatam, né? Embora a tela desses equipamentos tenha vindo de um formato maior e tudo mais, mas ainda assim é relatado como um problema. Mas também é uma objeção que você mata conforme você começa a utilizar e ver que isso daí não tem nada a ver. Legal. E tem, para esse equipamento, como ele é Android, tem algum site onde o pessoal consegue baixar ferramentas ou documentações para poder desenvolver os softwares para esse tipo de equipamento? Tem um site do suporte, inclusive ele pode colocar aqui também na parte de edição ou na parte do vídeo aí complementar, para que o pessoal tenha acesso. A Zebra disponibiliza sim um portal com as bibliotecas para você fazer integração entre as softwares, para você de repente fazer uma API com o seu sistema. Então é uma das possibilidades do Android o fato dele ser aberto, né? Então você consegue sim acessar isso no próprio suporte de biblioteca do fabricante. E caso tenha dificuldade, não tenha de repente um especialista para isso, nós aqui da Outcomp temos um departamento de desenvolvimento preparado e que muitas vezes a gente consegue, se não com algo já pronto, a gente consegue de repente ajudar nessa integração da solução para que ele tenha uma melhor prática de uso, né? Para ele consiga ter ali mais eficiência no que a gente propõe fazer. Excelente, muito bom. E o TC8300, ele suporta o App Center? Suporta o App Center. O App Center, para quem não conhece, é aquele bloqueio de tela do equipamento. Então, vou dar um exemplo aqui que é o mais comum. Você que usa a emulação de tela, por exemplo, que é aquela telinha preta com as letrinhas verdes. Quando você liga o coletor, muitas das vezes, e a maioria das empresas utiliza isso, o coletor já liga, já abre a tela de emulação e evita que você tenha acesso a outras partes do sistema operacional e não somente ao uso do próprio WMS, da emulação. Isso é o App Center que faz. Isso evita que o cara desconfigure, isso evita que o cara perca tempo procurando e fazendo coisas que não devem ser feitas diante da operação. Então é realmente o trabalho. Na versão Android e para a linha da Zebra já vem embarcado dentro do Mobility DNA, que é uma das ferramentas proporcionadas para o Android, o Enterprise Home Screen. Tá? Super fácil de instalar, tranquilo de ser feito, inclusive nós temos um vídeo mostrando verdade. O uso, como é que você faz, como é que você prepara. Então você pode acessar aí também, o doutor vai colocar o cardzinho pra gente. E aí é isso, tem o App Center, segue, você mantém a mesma segurança de uso do Windows para o Android de uma maneira mais eficiente e melhor tecnologicamente. Excelente. A linha 8000 ela é tão robusta quanto a linha 9000? É tão robusta quanto a linha 9000. Ele, como eu disse anteriormente, ele está até um pouco acima, até nos quesitos de carry e tudo mais, ele tem ali um datasheet, vamos dizer, mais parrudo com relação à linha do 9000. Mas, diante do cenário apresentado, vamos dizer que ele atende a mesma cadeia de estrutura das empresas. Então ele também, a linha 9000, atende logística, atende as indústrias parrudas, atende o varejo na parte de back-office. Então, cara, tranquilo, os dois modelos vão atender e são tão robustos quanto. Então o fato que muitas vezes você vê a tela simplesmente achar que isso passa a ser um problema, não é. Ele é tão robusto quanto e até um pouco mais. Como eu falei, em testes feitos dentro do datasheet pela engenharia, ele aguenta tombos de até 2,4 metros. Então, sofreu mais de 1000 tombos para chegar a essa conclusão. Então, é um equipamento que está realmente preparado ali para o seu ambiente de forma tranquila. E quem tem o 9000 e precisa imputar esse ganho operacional, pode ir tranquilamente, porque vai estar respaldado e seguro com relação a essa parte.
Legal, excelente. Ele suporta RFID? Não, a linha do 8000 que contempla a 8300 não foi preparada para vir para o RFID. Ele não tem essa escalabilidade. Pode ser que outros modelos futuros venham, mas até hoje a Zebra ainda não disponibilizou. E vamos lá, esse equipamento dá para eu usar integrado com algum acessório de voz? Perfeitamente. Então a gente tem aqui esse modelo de headset, nesse caso é um modelo Bluetooth, mas a gente tem outros modelinhos de fone, de headset, que hoje já vem preparado para você conseguir utilizar não somente a parte de voz, que é a integração com o seu WMS, com o seu sistema, mas a gente tem opções de fone para você utilizar com os dispositivos para você falar entre dispositivos. Então, é o Connect. O Workforce Connect da Zebra. Legal, legal. Então, por exemplo, aqui esse headset bem tranquilo, tá? Conectou. A gente já tem aqui um cenário, por exemplo, com esse acessório que você coloca na paleteira, mas, por exemplo, eu tenho um acessório muito parecido que funciona também em empilhadeira, e aí ele fica preso, você coloca o coletor, tá? O editor pode pôr um pra gente aí, para vocês verem. Esse dispositivo atrelado com o headset te proporciona o uso do equipamento de fato sem as mãos, né? Não sei se é familiar para todos, mas você tem operações onde você realmente comanda pela voz e você é instruído também pela voz. Então você faz esse tipo de check. Tá, pô, vai até tal lugar. Então você vai, muitas vezes o seu equipamento está paradinho em tal lugar, você vai, valida, pega a caixa, muitas vezes pede confirmação de leitura, né, para você conseguir avançar. Mas está totalmente preparado para o uso com headset, é totalmente preparado pelo sistema que tem e até pela evolução do sistema. A linha do TC8300 hoje ela é entregue com a versão do Android 10 e ela já tem a preparação para você atualizar até a versão 12. Então esse equipamento em si é hoje um equipamento que preserva o seu ambiente, porque ele tem escala futura para atualizações, ele se mantém atualizado, você tem esse upgrade, e ele conecta com o headset e também proporciona que você faça essa integração com o seu WMS e com as ferramentas que vão fazer a integração com o próprio headset, que é as ferramentas de voz. Não tem uma exata dentro do Mobility DNA, mas nós temos parceria, por exemplo, com a Ivante, né, que é uma das empresas em que a gente vende essa solução, essa integração, e dá para a gente oferecer isso também para quem tem ideia de implementar, tá? A gente inclusive consegue hoje fazer piloto, mostrar um pouquinho da operação, que é muito bem aceita, principalmente na área de separação. Então é isso, cara. Então tem integração 100%, é um equipamento que você pode comprar sem medo. Excelente, excelente. Qual que é o período de garantia do equipamento? O equipamento por si só é de 1 ano. Então, comprei o equipamento, não quero comprar nenhuma garantia adicional, quero comprar simplesmente o equipamento. Você tem direito a 1 ano de garantia, balcão. Você precisa mandar o equipamento no caso de algum problema e constatado que o defeito foi por uso e não por mau uso, um defeito de fabricação, eles vão consertar e vão devolver. Agora, se você fizer a aquisição de um serviço de manutenção incluso, e a Zebra tem isso, aí você tem não só um SLA bem menor, que varia entre 3 e 5 dias úteis, mas você tem aí as opções de mau uso, inclusive ilimitado, onde você consegue mandar o seu equipamento independente do problema, seja porque uma empilhadeira passou por cima, ou porque alguém quebrou a tela, ou porque quebrou devido ao uso, ao desgaste natural. Você tem essa cobertura fazendo um único investimento, muitas vezes coberto por 3, pode chegar a 5 anos e renovável depois por mais tempo. Excelente. Isso vale apenas para o equipamento físico ou o sistema operacional também tem algum serviço de adição e suporte? Excelente pergunta. Hoje, quando você compra, por exemplo, um equipamento, e isso é um fator muito importante, quando a gente vem do legado anterior da Microsoft, a gente costuma falar muito sobre isso. O fato da Microsoft ter saído do mercado abriu uma porteira, eu costumo falar uma janela fazendo analogia ao próprio Windows, né?
que é a vulnerabilidade a um ataque cibernético, por não ter esse tipo de segurança. Então, quando você faz a aquisição de um equipamento como esse, é muito importante que você compre algum tipo de serviço para que você tenha as atualizações de segurança, não somente do sistema, mas que você tenha as atualizações também, os patches de segurança para prevenir esse tipo de ataque, né? Então, hoje, quando você compra o equipamento puramente, você não tem esses benefícios. Mas quando você compra o Zebra OnCap, por exemplo, você leva um conjunto, que é realmente as manutenções, qualquer tipo de problema, mas também as atualizações do sistema, que dentro do pacote da Zebra se chama LifeGuard. Então, com o LifeGuard você tem essas atualizações com constância e mantém o seu equipamento sempre atualizado. Ah, mas eu não quero comprar um Zebra OnCap, quero comprar o meu equipamento, quero usar com a garantia padrão de 1 ano, se der algum problema, mas eu quero ter essa questão de segurança do meu dispositivo. Tem um serviço da Zebra também que oferece isso, se eu não me engano o nome é TSS, onde eles fazem a venda do serviço de atualização do seu sistema, mantendo o Android, as atualizações e também os patches de segurança. Excelente, excelente. Esse equipamento, você pode mostrar pra gente? Parece que ele tem um recurso de troca de bateria sem desligar o sistema operacional. Tem, exatamente. É um equipamento que visa produtividade, né, cara? Se a gente estiver falando ali, poxa, eu tô aqui, abre a leitura aí de novo pra gente, por favor. Se a gente tá aqui, pô, cara, tô fazendo a leitura do equipamento. Tô em uso. Pô, minha bateria tá acabando. O que eu faço? Tiro a bateria, coloco a outra bateria carregada, tá pronto para o uso de novo. Você imagina, isso é muito interessante desse equipamento, porque se a gente fala que eu não posso perder tempo com segundos de movimentação, é uma lógica eu ter esse benefício que é o Hot Swap. A gente sabe que tem isso em dispositivos de rede, de informática, HD e tudo mais, que é a troca quente. Isso é um baita benefício para o equipamento, porque, cara, eu não perco tempo. Meu equipamento troca a bateria, põe uma nova, ele continua ligado e eu continuo fazendo o meu trabalho sem a interrupção. Então olha que bacana. E ó, a bateria dele por si só já dura em torno de 2 a 3 turnos. Então, cara, uma bateria muitas vezes já é suficiente para 2 dias, para um trabalho ali de uma operação bastante robusta. Mas a gente sabe que tem operações que não param 24/7. Então esse cara tá ali, tá fazendo o negócio, pegou o coletor que veio de um outro operador, já tá em uso, acabou a bateria, trocou, o cara continua usando. Excelente. Então realmente a Zebra se propôs a vender produtividade, e quando a gente olha esse modelo de equipamento, é produtividade que a gente vê. Isso. Produtividade pura, né? Exatamente. E como que é a doca dele aí? Vamos dar uma A olhada. gente tem dois tipos de... aliás, tem uma variação de docas, tá? A gente tem, por exemplo, isso a gente vai pôr aí na edição também para que vocês tenham acesso ao portfólio de acessórios. Aqui, os mais comuns são a doca de uma posição, onde você carrega uma bateria, certo? Você tem ali a carga de uma bateria e você tem um coletor para carregar com outra bateria, certo? A outra bateria que tiver aqui nele. Esse é a doca unitária que tem na linha 9000, na linha 3000. Além do mais, eu tenho um cabo, que a gente chama de cabo handlink, onde em algumas operações, até para alguns tipos de configurações, o cara precisa conectar isso com o PC. Então tem esse cabo que faz essa comunicação. Ele normalmente não carrega, mas eu acho que o do TC8300 ele carrega também. Então tem o cabo isoladamente e a gente tem os carregadores onde você carrega somente as baterias. Então eu tiro as baterias e carrego. Aí eu tenho carregadores de 4, de 6 posições, e eu tenho um outro que é muito legal. Inclusive a gente teve um projeto em que a gente trabalhou com isso, onde a gente consegue armazenar tudo num rack. Então você cria um rack de informática, e ele fica lá bem bonitinho, já com todos os carregadores, com os equipamentos. Você consegue guardar tudo. Você guarda os coletores, você guarda as baterias, mantém elas carregando com segurança,
de forma organizada. Então esse equipamento te proporciona essa parte também. Vai colocar aí na fotinho para vocês verem. Isso é bem legal, essa fotinho eu acho bacana. Bacana. Então esses são os principais acessórios de carga e de uso para comunicação que o dispositivo oferece, né? Legal. Muito bacana o equipamento, viu? Legal, né? Esse equipamento está na categoria Premium. Esse hoje tá na linha, acho que de um dos melhores, se não for o melhor equipamento de dispositivo móvel da Zebra. Eles têm hoje um portfólio bastante amplo que atende várias categorias, tem desde o modelo de entrada até o modelo mais top. Vamos dizer que esse modelo de coletor é o que está na linha principal ali entre os dispositivos mais inovadores e que de fato levam uma transformação realmente diferente no aspecto de uso operacional para o cliente, onde o cara tem de fato uma perspectiva diferente de uso comparado a qualquer outro equipamento do mercado. E aí junto a gente tem a linha WT6000, que é vestível, entre outras que vem ali trazendo uma série de valor agregado. Excelente. Já existe algum case de algum cliente que adquiriu esse equipamento, que teve realmente essa transformação no seu ambiente? Nós temos um cliente onde a gente fez um baita trabalho legal, inclusive a troca foi de Zebra para Zebra, né? Antiga Symbol Motorola para Zebra, e o coletor que foi trocado justamente foi da linha 9000, porque a empresa estava fazendo uma troca de sistema no WMS, e esse WMS exigia um equipamento já na versão Android, e por sinal essa empresa global, tinha parceria com a Zebra, então deu uma série de outros benefícios que melhorou e muito a produtividade desse cliente. Eu ainda não posso falar quem que é o cliente, mas a gente está fazendo um trabalho em conjunto, em um documento NDA, onde a gente vai gravar um vídeo institucional mostrando em partes todo esse processo que foi desenhado. Então a gente tem, por exemplo, a troca. Vou falar rapidamente o que foi feito nesse cliente para que vocês tenham uma ideia do trabalho que a Outcomp hoje consegue fazer no mercado. Esse cliente tinha a linha 9000, e quando eu falo a linha 9000, eu estou falando desde o 9000 lá no começo, tinham equipamentos com mais de 15, 20 anos. Então 9060, né? 9060, para você ter uma ideia, tinha alguns equipamentos ainda em funcionamento 9060 monocromático. Então tinha muito equipamento. E até a linha 92, que foi a última linha que eles compraram na versão do Windows. Então a gente propôs uma solução para poder atualizar o pack, pensando primeiramente segurança e segundo produtividade. E aí acho que entra ali a terceira parte, que seria o casamento, que foi uma necessidade vinda e imposta pelo próprio WMS. E aí a gente tem a troca desses equipamentos, que é a venda do equipamento novo e a Outcomp comprando os equipamentos velhos, ou seja, foi feito um formato de trading. Legal. Tá? Então eu não deixei de pegar aquilo, porque a gente faz o descarte ecológico, a gente contribui, a gente visa essa questão do meio ambiente e a gente tira esse ônus do cliente também. Então essa foi uma parte bacana, trading. Segunda parte, a gente implementou recurso de voz. De voz que eu falo é a parte onde você consegue conversar entre os dispositivos. Ah, legal. Então, Workforce Connect. Tem uma série de outras coisas que podem ser utilizadas do próprio Workforce. A gente pode falar isso num outro vídeo com mais detalhes, mas o Workforce ele realmente é muito parecido com um rádio, tem rastreador, você consegue falar entre os dispositivos, seja por voz ou por mensagem. Então é uma coisa que em ambientes grandes e robustos traz bastante agilidade aos processos. A gente implementou conjuntamente a parte de configuração e gestão dos equipamentos. Então legal. O TC8300, assim como alguns outros da categoria, tem esse aplicativo nativo que é do Mobility DNA, que se chama Stage Now. Esse Stage Now ajuda na configuração inicial, então a gente faz a leitura de um QR Code e o equipamento se configura automaticamente.
Só que esse cliente a gente vendeu junto a gestão do equipamento de forma massiva, que é o da Zebra Visibility IQ, que por trás a gente tem um SWOT ali, né? Então a gente fez a configuração complementar ali com o StageNow para configurar ele na rede. Quando ele entrou na rede, ele já pega todos os pacotes de configuração e traz isso tudo junto. Para você ter uma ideia, a gente teve configuração de teclado, a gente teve configuração do sistema de WMS, em algumas partes customização do teclado com a ferramenta. A gente teve configuração do sistema anterior para poder passar ele para o sistema novo. Então a gente teve transação onde o WMS do cliente funcionava com duas empresas diferentes, em ambientes diferentes do mesmo equipamento. Então quando ele passava para um outro tipo de cenário, ele puxava as configurações do outro cenário para conseguir dar continuidade no trabalho. Tudo isso, por exemplo, se a gente fizesse de forma manual, só essa troca de informações de configuração, talvez para cada dispositivo, nós teríamos ali mais ou menos um gasto de 40 minutos a 1 hora para fazer a configuração manual. E a gente está falando de uma empresa que tem mais de 1000 equipamentos. Então, imagina... Salvou a nossa vida também. Na logística, né? Exatamente. Então, é a forma de fazer o gerenciamento, então, é um baita diferencial. Então, a ferramenta SWOT, para quem não conhece, consegue não só gerenciar, mas você consegue conectar, você consegue dar um suporte, você consegue visualizar em tempo real, você consegue fazer um inventário, e com o Visibility IQ você consegue ter informações adicionais em um dashboard que te ajuda não só como um MDM, que faz a gestão, mas como um insight para que você faça o melhor uso dos equipamentos. Então, excelente. Foi uma baita solução casada, foi feito um negócio em conjunto, e os caras fecharam também o contrato de Care, onde a gente aí minimizou muito a parte de gastos com manutenção, o tempo de deslocamento do equipamento. Obviamente é um equipamento que quebra menos, é mais novo, mas quando quebra também a gente tem um espaço de tempo bem menor para consertar e não tem aquela questão de quanto vai custar, levanta o orçamento, leva para aprovação, volta, separa a verba de OPEX. Não, cara, não tem isso. Deu problema, manda lá, o cara conserta, te devolve ou um novo ou te devolve o equipamento consertado pronto para uso. E quando chega na operação, o cara conecta no Wi-Fi, chupa as configurações, já começa a usar. Em 1 minuto o cara tá pronto para usar. Então assim, cara, foi uma baita solução bacana, integrada. Entendo que foi uma solução que realmente atendeu e atende a operação com uma demanda de um varejista que precisa ser veloz, que precisa ser ágil e que está aí hoje pleiteando, está entre os maiores players de varejo e e-commerce do Brasil. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte desse progresso, e a Zebra e esse modelo de equipamento e toda a solução ajudou muito para que a gente pudesse oferecer realmente a melhor condição de trabalho. Além do ganho de produtividade, esse cliente ele teve uma redução muito boa nos custos com manutenção de equipamento. Gritante. A gente está falando ali de anos consecutivos, desde 2016, 17, 18 até chegar agora, sempre ano a ano crescente, onde os últimos 3 anos beirava gastos ali próximo de R$1 milhão de manutenção. Então esse cliente deixou de gastar, né? Depois desse investimento deixou de gastar R$1 milhão por ano com manutenção de equipamento. E eu vejo outros ganhos aí junto. A gente tinha um equipamento com mais de 20 anos de uso, onde realmente quebrava-se muitas vezes, mas já era um ônus fiscal para a própria empresa. Sim. Isso arrancou fora. O cara comprou um equipamento novo, que gera mais produtividade para a empresa e, consecutivamente, incluso nos próximos 3 anos, qualquer tipo de gasto com manutenção, onde o cara não vai ter nenhum tipo de problema, não vai precisar desembolsar, não vai precisar pedir verba. Não vai precisar se preocupar com nada. Não tem preocupação. E tem toda a gestão. Hoje o cara consegue saber exatamente quantos equipamentos estão em produtividade nesse momento, quantos equipamentos estão fora, quantos estão em manutenção, consegue saber o histórico, caso algum tenha quebrado, consegue saber nível de bateria, quando é a hora de trocar. Cara, o cara tem ali hoje a ferramenta para realmente ser uma empresa que vai produzir mais mesmo
e vai ser um grande player de mercado aí em busca dessa revolução tecnológica que eles, no caso, são e-commerce, mas onde o e-commerce visa, de fato, entregar cada vez mais rápido, né? Sim. Então, essa ferramenta, acho que com certeza ajuda nesse propósito. Muito bom, excelente. E parece que esse projeto, do jeito que você falou, ele atendeu todas as expectativas do cliente e mundialmente, né, a Outcomp recebeu um prêmio no ano passado por conta desse projeto. Pode falar um pouco mais a respeito? Foi, a gente teve um reconhecimento hoje no cenário brasileiro, a empresa desse segmento, como o projeto inovador do ano de 2020, onde a gente de fato foi reconhecido até pela arquitetura, a integração tecnológica que foi adotada para suprir as dores e necessidades do cliente. Não só isso, mas visando essa operação tecnológica, essa ida do cliente em galgar objetivos melhores de entrega, de redução de custo. Então, tudo que a gente colocou visa para ele uma operação mais ágil, mais segura e consecutivamente mais eficiente e mais barato, né? Sim. Para você ter uma ideia, como a gente falou, o equipamento por si só proporciona 14% de produtividade. Se a gente somar todas essas outras ferramentas, imagina quanto esse cara está ganhando. Só os 14% do equipamento, para cada 8 operadores, a gente está falando que o cara ganha um operador a mais. Para cada 8 horas, o cara ganha 1 hora a mais. Então, cara, é só fazer as contas. Realmente se paga em pouco tempo. Se paga, é um projeto que se paga. E eu costumo dizer que não existe projeto caro, existe aquele que não funciona. Porque é caro quanto? É bastante caro, mas o que ele proporciona? Se você faz a continha do que proporciona versus o que custa, é barato. É barato. A gente consegue perceber que o nível de entrega e valor da solução ela é muito maior do que aquilo que qualquer outro equipamento poderia oferecer na mesma situação. Excelente, excelente. Muito bom. Legal, né? Bastante coisa, hein? Bacana. Acho que é isso, né? É isso aí. Muito bom. Fica para próximo aí um outro vídeo que a gente possa falar aí também com outros detalhes de uso e esse equipamento, cara. Sensacional. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo modelo de entrega e valor que ele proporciona. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse foi o vídeo falando sobre o TC8000. Se você tem uma operação e precisa de agilidade, não há no mercado algo próximo disso, tá? Então, o melhor equipamento da empresa referência no mundo em AIDC, em identificação e coleta de dados. Se quiser saber mais informação, entre em contato com a gente para a gente tentar entender o teu cenário e, quem sabe, você também precise de um TC8300 na sua operação. Por hoje é isso. Tchau, até a próxima. Até a próxima.